Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Moro com meu namorado, que é dono de uma casa modesta. Apesar de ser um bairro de boa vizinhança, onde o índice de crimes violentos é normalmente baixo, nossa casa é menor em comparação com as outras do bairro. Mesmo assim, ainda é um lugar muito desejável para se viver, pois nos permite morar em uma cidade bonita sem precisar ter uma casa multimilionária. A casa é de um único andar, com 3 quartos e 2 banheiros, e possui um porão. Moramos em uma rua muito tranquila, com bastante privacidade. A curva da rua garante que nenhuma casa fique diretamente de frente para a nossa, e há um pequeno bosque no final do quarteirão. No ano passado, em outubro, meu namorado foi para Las Vegas para uma festa de despedida de solteiro, e fiquei sozinha de quinta a segunda-feira. Na sexta-feira, depois do trabalho, convidei algumas amigas para uma noite de vinhos. Em algum momento, enquanto estávamos assistindo a filmes de terror na sala, a campainha tocou. Todas ficamos em silêncio, olhando umas para as outras. A campainha tocando tarde da noite enquanto assistíamos a um filme de terror parecia surreal. Fui até a porta para tentar ver quem estava lá fora, mas não consegui visualizar nada da janela. Há um pequeno painel de vidro na parte superior da porta, então tentei espiar, mas não vi ninguém na varanda, embora houvesse 4 carros na garagem, indicando que havia pessoas em casa. Voltamos para a sala e, embora todas concordássemos que era estranho, decidimos que foi apenas uma trollagem. Depois que todas foram embora, já era tarde o suficiente para eu ir dormir, e logo adormeci. No entanto, acordei menos de 1 hora depois com o som da campainha tocando novamente, 2 vezes. Olhei para o relógio e eram cerca de 1 hora da manhã. Ninguém deveria estar à porta a essa hora. Liguei imediatamente para o meu namorado, que estava em um bar barulhento e só conseguiu me ouvir após ir ao banheiro. Ele me aconselhou a ficar no quarto e a não abrir a porta para ninguém. Ele não sugeriu chamar a polícia, então decidi não fazer isso por enquanto. Tentei manter a calma e voltar a dormir. Mas, quando meu coração finalmente começou a desacelerar, ouvi um barulho vindo de fora, como um som de clique, seguido por batidas na minha janela e a voz de um homem dizendo: "Ei, tem alguém em casa? Preciso de ajuda aqui." Graças a Deus as cortinas estavam fechadas. Eu não podia ver quem estava lá fora, e ele não podia me ver. Em vez de ir embora, ele bateu novamente na janela e disse: "Eu sei que você está aí." Foi então que decidi chamar a polícia. Eu estava sussurrando ao telefone, relatando que alguém estava tentando invadir minha casa. Pode parecer dramático, mas eu estava apavorado e queria que a polícia viesse o mais rápido possível. Em 5 a 10 minutos, a campainha tocou novamente, seguida por batidas fortes. Fui até a porta e perguntei quem era. A voz de um homem respondeu: "É a polícia." Era uma voz diferente da do outro homem. Olhei pelo vidro e confirmei que eram policiais. Abri a porta, e o policial mais alto entrou diretamente, sem esperar que eu o convidasse. Ele disse que estavam respondendo ao meu chamado sobre uma perturbação, e eu expliquei que havia um homem rondando a casa, tocando a campainha e batendo na janela. Não quero fazer uma grande parte da minha recontagem sobre essa polícia em particular. O oficial era o homem mais rude que eu já conheci. Senti como se ele estivesse em uma viagem de poder, me humilhando, dizendo para eu me calar e falando sobre mim enquanto eu tentava explicar. Ele não parecia levar minhas afirmações muito a sério. Seu parceiro não disse uma palavra, ele apenas ficou na parte de trás. O mais alto perguntou detalhes que eu já havia deixado claro que não teria, como que o homem parecia quando eu afirmei claramente que não o havia visto. O policial, na verdade, me disse: "Bem, você é a única que nos chamou, senhora. Se você não quer a nossa ajuda, podemos ir embora." Fiquei completamente surpresa, nunca tinha chamado a polícia antes e nunca esperei tal falta de profissionalismo. Pedi desculpas e disse que só estava com medo. Foi nessa época que os 2 oficiais andaram ao redor da casa com suas lanternas. Eles deram uma volta completa e depois voltaram, mas, honestamente, não verificaram muito minuciosamente. Eu os observei através das janelas. Eles voltaram até a porta e me disseram que não havia nada que pudessem fazer se eu não tivesse câmeras ou provas do homem tentando cometer qualquer irregularidade.
Os dois policiais então saíram, e eu não me senti melhor em nada, além do fato de que talvez quem quer que fosse aquele homem viu que eu liguei para a polícia. Voltei para a cama e, felizmente, da próxima vez que acordei, foi com a luz do sol entrando pelas cortinas fechadas. Era por volta das 10 da manhã, era sábado, e naquela noite meu amigo estava tendo uma festa, que eu ia ajudar a organizar. Durante o dia, fiz algumas compras de supermercado e, enquanto estava nisso, peguei algumas coisas para a festa. Meu traje era da Velma de Scooby-Doo, e minha amiga, que estava dando a festa, era Daphne. Cheguei à casa dela por volta das 18 horas, e a festa começou às 21 horas, realmente pegando fogo por volta das 22 horas e 30. Fiquei lá até muito tarde, provavelmente saí de casa um pouco depois de 1 da manhã. Eu estava em condições de dirigir, pois realmente não bebi muito além de algumas cervejas. Quando cheguei em casa, imediatamente notei uma corrente de ar frio na casa. Depois de colocar minhas coisas na mesa de jantar do quarto, percebi que a janela estava aberta. Fui fechá-la, tentando lembrar por que a teria aberto. Fui escovar os dentes, mas, quando saí do banheiro, notei que a porta do porão estava bem aberta. Congelei. Foi quando comecei a ouvir um som de clique fraco, mais consistente. Ao me aproximar das escadas do porão, percebi que o som vinha de lá embaixo. Então cheguei ao topo da escada e olhei para o breu do porão, e o clique de repente parou. Uma voz de lá de baixo disse: "Você finalmente chegou em casa." Fechei a porta do porão e levei meu telefone comigo para fora. Bati na porta do vizinho até que ele atendesse e decidi ligar para a polícia, buscando segurança na casa do vizinho. Infelizmente, eram os mesmos dois oficiais que haviam voltado para mim. Minha vizinha me acompanhou enquanto eu fui falar com eles. Desta vez, acho que a presença dela pode ter impactado a atitude do policial mais alto, ele não foi tão rude como da primeira vez. Ele e seu parceiro verificaram a casa enquanto meu vizinho e eu ficamos na sala de estar. Eventualmente, após a busca inicial, mostrei a eles alguns lugares que imaginei que alguém poderia estar se escondendo. Eles basicamente reviraram a casa inteira, enquanto eu também falava ao telefone com meu namorado, que estava bêbado. Quando tive certeza de que não havia mais ninguém aqui, arrumei uma mala para ficar com minha irmã até eu voltar. Desta vez, tranquei todas as janelas. A lição principal da minha história é: se você tem janelas que abrem largo o suficiente para alguém rastejar, certifique-se de que estejam sempre trancadas quando fechadas. Ainda vivemos nesta casa hoje, mas, por alguns meses, me recusei a ficar sozinho em casa por longos períodos. Eu ainda tenho transtorno de estresse pós-traumático disso e, às vezes, tenho pesadelos em que acho que estou ouvindo batidas na janela e então acordo. Eu tinha o único quarto na casa que não estava no segundo andar. A casa dos meus pais era um rancho alto, então, quando você entrava, ela se dividia em 2 andares, um lance de escadas subindo e um no andar de baixo. O nível do andar de baixo tinha a toca, a garagem, meu quarto e um banheiro. Os outros 3 quartos da casa estavam todos no andar de cima. Como eu era o mais velho e o único garoto na casa com 2 irmãs, eu fiquei com o quarto no andar de baixo porque era o maior e, tecnicamente, a sala mais legal. Depois que fiz 10 anos, meus pais deram minha cama de solteiro para minha irmãzinha e eu fiquei com uma cama de tamanho normal, o que foi um pequeno upgrade, já que a sala era grande e certamente caberia uma cama maior. Quando eu tinha 12 anos, minhas irmãs eram por volta de 5 e 8 anos, então, nessa idade, eu poderia ficar em casa sozinho, mas minha irmã de 5 anos não poderia ficar sozinha comigo. Minha irmã de 8 anos só seria deixada sozinha comigo se meus pais não estivessem fora por muito tempo. Uma vez, quando eles saíram por um curto período de tempo, eu diria cerca de 3 noites seguidas, eu acordei no meio da noite sem motivo e tive dificuldades para voltar a dormir. Considerando que eu tinha 12 anos, sabia que não deveria ter problemas para dormir nessa idade. Eu dormia com o ventilador ligado ao lado da minha cama porque fazia muito calor no meio do verão, então não tinha certeza do que exatamente estava me acordando, considerando que o ventilador proporcionava um ruído branco constante. Uma dessas noites, eu me levantei após acordar para reabastecer meu copo de água. Fui ao banheiro do lado de fora do meu quarto e, enquanto estava enchendo, pensei ter ouvido algo vindo de dentro do meu quarto. Fechei a torneira e ouvi, mas agora não havia nada, apenas o som do ventilador.
Caminhei até a porta do meu quarto e, embora não conseguisse identificar o que era, algo estava me assustando. Então, subi as escadas para a sala de estar e decidi dormir no sofá naquela noite. Eu acabei adormecendo, mas na mesma noite acordei novamente, desta vez com ruídos vindo da cozinha. Eu vi o brilho da luz da geladeira e ouvi sons de alguém vasculhando. A forma como o piso foi montado fazia com que a cozinha ficasse à minha frente, do sofá na sala de estar, e eu não conseguia ver quem estava lá. Ouvi a porta da geladeira se fechar e, em seguida, passos se afastando e descendo as escadas. Estava sonolento e voltei a dormir. Acredito que foi no dia seguinte que minha mãe estava dobrando roupas no meu quarto e me disse que meu quarto estava fedendo e que eu precisava limpar o que quer que fosse aquele cheiro. Eu a ignorei porque realmente não percebi cheiro algum que eu gostaria de não ter ignorado. Naquela noite, nosso pai ligou o ar-condicionado porque estava muito quente. Depois que todos assistimos a um filme em família, todo mundo começou a se preparar para dormir. Eu fui para o meu quarto e joguei videogame por um tempo antes de ficar com sono. Nesse momento, desliguei a TV e o console, e me virei para ir dormir. Como sempre, naquela noite não deixei o ventilador ligado porque o ar-condicionado estava funcionando, então havia apenas o som do ar soprando pelas aberturas no teto. Eu adormeci, mas, mais uma vez, acordei não muito tempo depois. Não sabia qual era o som que ouvi, tudo o que escutei foi o ventilador soprando ar. Então, quando ele parou de soprar, o quarto ficou em silêncio e eu ouvi algo respirando, mas não era minha respiração. Olhei ao redor da sala. A porta do armário estava fechada, então não havia como o som estar vindo de lá. Parte da minha inocência infantil assumia que era minha irmã mais nova pregando uma peça. Eu me deitei no chão e olhei para o único lugar que poderia, debaixo da cama. Levantei o pequeno pedaço de pano que oscila na parte inferior da cama e havia uma pessoa muito grande deitada ali, em uma pilha de cobertores. Sua cabeça estava voltada para mim, mas seus olhos estavam fechados. Eu caí para trás e basicamente saí correndo da sala gritando por meu pai. Ouvi a porta dos meus pais se abrir e eles gritando preocupados. Eu apontei para o meu quarto e disse que havia algo debaixo da cama. Meu pai foi e tirou um homem muito grande e sujo de lá. Lembro que meu pai o forçou fisicamente para fora enquanto minha mãe chamava a polícia. Tenho certeza de que ele foi para a cadeia por um tempo, ou talvez não, porque ele era um sem-teto. Isso me causou muitos danos mentais, ao ponto de eu não querer mais dormir no meu próprio quarto, e muito menos naquela casa. Tive que dormir no meio dos meus pais por um tempo. Então meu pai instalou câmeras de segurança por toda a casa. Jogamos fora tudo o que estava aberto na geladeira porque não tínhamos ideia do que ele colocou a boca lá. O medo de alguém estar debaixo da minha cama me acompanhou por muitos anos. Nós nem sabemos quanto tempo ele ficou escondido debaixo da minha cama, poderia ter sido alguns dias. O cheiro daquela pessoa passando pela geladeira, o despertar aleatório no meio da noite por alguns dias. Se ele quis fazer mal ou não, ter alguém se escondendo debaixo da sua cama é o maior pesadelo de uma criança. Esta história é do meu bisavô, que atualmente está na avançada idade de 101 anos. Ele contou essa história em encontros familiares há anos. Ele nasceu em um pequeno vilarejo e serviu durante a Segunda Guerra Mundial, fugindo para outro lugar poucos anos depois, para escapar do comunismo. Recentemente, ele me contou essa história novamente, não muito tempo depois de uma batalha que não foi uma grande guerra, mas ainda resultou em um grande derramamento de sangue. Era noite, de acordo com meu bisavô, estava muito frio, como um frio insuportável. Eles estavam em uma pequena casa que era um dos poucos edifícios sem danos. Ele fez isso porque estava quente. Ele e seus companheiros estavam comemorando com bebidas, músicas, rindo e brincando, como você poderia imaginar que uma celebração seria. Em algum momento da noite, 2 soldados entraram no prédio. Meu bisavô e seu amigo Carlos não se importaram com esses 2, aparentemente porque eram barulhentos e desagradáveis. Carlos perguntou ao meu bisavô se ele queria sair para fumar. Eles concordaram e os 2 colocaram seus pesados casacos e saíram para o ar frio congelante. Meu bisavô puxou um cigarro, assim como Carlos, e então ele acendeu ambos os cigarros. Eles estavam conversando por um tempo, ambos desfrutando de seus cigarros e se aquecendo na alegria que veio com a vitória na batalha que havia acontecido há cerca de 2 meses.
Depois que meu bisavô terminou seu cigarro, ambos estavam prestes a voltar para dentro quando ouviram o que soou como um homem gritando da floresta ao longe. Temendo que fosse o grito de um de seus camaradas possivelmente sendo atacado por inimigos, eles voltaram rapidamente para dentro e pegaram suas armas, devido ao fato de que poderiam haver pessoas armadas. Meu bisavô mencionou que, quando se aprofundou na floresta, começou a sentir uma sensação estranha de pavor e medo quando eles não podiam mais ouvir os gritos. Meu bisavô sugeriu que todos se dividissem em duplas e procurassem por quem quer que fosse. Carlos foi com ele enquanto os outros partiram por conta própria. Após cerca de 2 minutos de caminhada através das florestas escuras e frias, meu bisavô disse que podia ouvir um gemido, como se alguém estivesse em dor. Carlos também ouviu isso, então eles caminharam para onde ouviram os sons de choro. Começaram a ver gotas de sangue na neve, então os dois começaram a encarar a situação como uma ameaça maior do que antes. Ainda me dá arrepios quando meu bisavô me conta essa parte. Quando ele e Carlos chegaram à fonte do choro, encontraram a cena mais bizarra e perturbadora que já testemunharam. 2 soldados no chão, um deles morto e o outro vivo. Um deles estava com os uniformes rasgados e ensanguentados, enquanto o vivo estava encostado a uma árvore, murmurando coisas. Ele não notou meu bisavô e Carlos imediatamente. Meu bisavô então caminhou em direção ao outro corpo. O cadáver estava horrivelmente mutilado, com a pele de membros ausentes e o rosto desfigurado. Seu uniforme estava rasgado e parecia que ele tinha sido escalpelado. Outra coisa que se destacou para meu bisavô foi o cheiro. Ele não conseguia descrever o cheiro, dizendo que não era como um cadáver, mas mais como produtos químicos. O cadáver parecia fresco. Carlos investigou o soldado vivo, que, ao perceber Carlos, pulou para trás em terror, como se tivesse sido traumatizado. Ele estava gritando coisas. Foi apenas então que meu bisavô percebeu que a perna do soldado havia sido dilacerada e seu peito estava ensanguentado. Carlos puxou sua pistola e pôs fim à miséria do soldado com um único tiro na cabeça. Quase imediatamente depois disso, meu bisavô descreveu ouvir ruídos semelhantes a gemidos, quando uma coisa muito alta começou a correr na escuridão longe deles. Com medo, Carlos e meu bisavô começaram a atirar erraticamente na direção do que quer que fosse, mas a coisa desapareceu. Todos os homens foram reprimidos quando voltaram para o vilarejo, mas um relatório foi enviado ao alto comando e nunca foi investigado mais a fundo. Meu bisavô afirma que foi a experiência mais aterrorizante de sua vida e o deixa estressado ao pensar no estado daquele soldado mutilado e naquilo que ele viu. Isso aconteceu quando meu noivo, Lucas, e eu acabamos de nos mudar para nossa casa juntos em uma cidade tranquila. Ainda vivemos nesta casa, que é uma casinha modesta e fofa, perfeita para nós e para um casal de filhos, se decidirmos ter filhos. Logo de cara, conhecemos um dos vizinhos. Eles pareciam ser um casal mais velho, na casa dos 60 anos. Os vizinhos do outro lado estavam muito distantes, então não os encontramos por um tempo. Ainda estávamos desfazendo as malas e organizando a casa. Pode ter sido na segunda semana de nossa vida aqui. Estávamos exaustos, pois tínhamos que trabalhar em nossos empregos e também montar a casa. Lucas estava cozinhando macarrão na cozinha enquanto eu estava sentado à mesa conversando com ele e usando meu laptop para comprar tapetes para a área. Estava um pouco abafado na casa, então decidi abrir a porta dos fundos. Mas quando cheguei até ela e olhei para o quintal, notei alguém sentado em uma das cadeiras. A pessoa estava meio curvada, com a cabeça baixa. Quando digo que quase me desesperei ao ver isso, não estou brincando. Eu sussurrei o nome de Lucas e disse: "Não grite, mas há um homem no quintal." Ele se aproximou para olhar para fora e engasgou. Ele me agarrou e se escondeu atrás de mim, dizendo: "Vá dizer algo." "Não, espere." Para ser sincero, eu mesmo não sabia se deveria ir lá fora. Não sou o maior homem do mundo e, mesmo que esse cara estivesse de costas para nós e sentado, parecia ser maior do que eu. Lucas sugeriu que eu batesse no vidro e gritasse com ele para sair. Eu não queria fazer isso, pois estava com medo. O quintal é enorme, e do lado de fora da porta dos fundos, há um pátio com sobras de móveis. As luzes do quintal não estavam acesas, só conseguimos vê-lo através das luzes internas que brilhavam pela porta de vidro, o que significava que ele deveria saber que estávamos aqui. Eu disse: "Ô droga", e bati no vidro, gritando: "Ei, você precisa sair da nossa propriedade."
O homem se virou e olhou para mim. Então, ele se levantou com um meio sorriso, quase como se estivesse rindo. Ele parecia ter cerca de 50 anos, com uma barba grisalha muito longa e tatuagens até os pulsos. Ele caminhou até o vidro, e eu me certifiquei de que a porta estava trancada. Ele estava do outro lado da porta de vidro e mudou seu olhar para Lucas. Começou a lamber os lábios e a dizer coisas obscenas. Eu gritei, tudo bem, estou chamando a polícia. Fechei a cortina deslizante para não ver mais seu rosto, liguei para o 190 e pedi ao operador que enviasse a polícia para nossa casa. Eu ainda podia ouvir o homem do outro lado da porta, agora falando em um volume muito alto, quase gritando, e ainda dizendo coisas nojentas sobre Lucas. Coloquei o telefone no vidro para que o operador pudesse ouvir, e ele me fez ficar na linha até que a polícia chegasse. Eventualmente, ficou quieto lá fora, então eu dei uma olhada pelo vidro e o homem tinha ido embora. Ainda não conseguia esperar a polícia chegar, e quando eles finalmente chegaram, vasculharam o quintal, mas nada encontraram e foram embora. Pensamos que tinha acabado, mas mais tarde, à noite, quando estávamos na sala de estar assistindo TV, ambos concordamos que ouvimos algo do lado de fora, no quintal. Fui até a janela e puxei a cortina apenas o suficiente para ver aquele homem lá fora novamente. Ele tinha um cigarro na mão e estava falando sozinho, ou tentando conversar conosco de frente para a casa. Ele notou o movimento nas persianas e correu para a janela. Eu pulei para trás, e ele começou a bater na janela, dizendo todas aquelas coisas horríveis que queria fazer com Lucas. Eu disse a ele para subir as escadas, pois não queria que ele ouvisse mais isso. Gritei que chamaria a polícia novamente, e então a batida parou e ele ficou em silêncio. Esperei alguns segundos antes de puxar a cortina novamente, e ele tinha ido embora. Subi as escadas para confortar Lucas, que estava visivelmente abalado. Eu disse a ele que ele tinha ido, mas, em retrospecto, eu deveria ter chamado a polícia novamente. Enquanto estava lá embaixo, ouvi batidas e barulhos na porta dos fundos, além de tentativas de abrir a maçaneta. Ele estava tentando entrar na casa. Peguei o telefone na cozinha e liguei para o 190 novamente, implorando ao operador para enviar a polícia imediatamente. Desta vez, a polícia chegou muito mais rápido. Não alertei o homem de fora sobre a chegada deles, mas, infelizmente, quando apareceram, ele tinha desaparecido novamente. É muito provável que ele tenha fugido para as árvores no fundo do quintal. Ele não voltou mais naquela noite. No dia seguinte, saímos batendo as portas dos vizinhos, ambos nos apresentando àqueles que ainda não tínhamos conhecido e perguntando se conheciam alguém que correspondesse à descrição do homem. Descobrimos que era perturbador. Um casal a algumas portas de nós sabia quem era aquele homem, que era conhecido por bater em sua ex-mulher e ter problemas com bebida e drogas, sendo geralmente considerado muito perigoso. Ele morava ao redor do quarteirão em uma pequena casa degradada. A parte mais assustadora é que relatamos ao policial, mas como não o havíamos filmado, não pudemos fazer uma queixa. Não sabemos se ele ainda mora lá, pois não ouvimos ele há muito tempo. Espero que continue assim. Isso aconteceu quando eu tinha 18 anos, agora tenho 22. Era meu último ano do ensino médio, e foi nessa época que começou a pandemia. Tudo fechou, inclusive a minha escola. Embora todos devessem ficar em casa e cumprir a quarentena, meu grupo de amigos e eu começamos a sair mais do que nunca. Não havia muito o que fazer, já que todas as atividades não essenciais estavam suspensas, mas uma coisa sobre mim é que adoro explorar lugares urbanos e assombrados. Até hoje, eu ainda não sou de me assustar facilmente. Já tive algumas experiências tensas com pessoas em situação de rua, até com uma arma apontada para mim, mas nada se compara ao quão estranho e assustador foi esse episódio. Naquela época, eu tinha começado a conversar com uma garota da minha escola chamada Clarissa. Se não fosse por ela confirmar minha história, tenho certeza de que nenhum dos meus amigos acreditaria em mim. Nós dois estávamos saindo há pouco tempo, mas de alguma forma consegui convencê-la a explorar um parque natural e arborizado às 3 da manhã. O parque é bem seguro e muito bonito durante o dia, mas à noite pode ser perigoso, e a polícia geralmente fecha as entradas para evitar problemas. Chegamos ao parque por volta das 3 da manhã. Estava muito escuro, e as árvores bloqueavam quase toda a luz da lua.
Eu preferia não usar a lanterna para que meus olhos se adaptassem ao escuro e também para não chamar atenção de longe. Andamos pela trilha principal por uns 15 a 20 minutos. Eu já estava um pouco desconfortável com o silêncio estranho daquela noite. Sabia que uma trilha secundária levava de volta ao estacionamento onde meu carro estava, então sugeri que a seguíssemos para fazer um círculo completo e voltar mais rápido. Ela concordou, e então começamos a caminhada por essa trilha alternativa. Cerca de 2 minutos depois de entrar na trilha, de repente, sem aviso, ouvimos o som de uma flauta. Paramos na hora e nos olhamos, tentando entender de onde vinha. A música tinha um ritmo estranho e parecia que alguém estava tocando uma melodia específica. Não tive tempo de processar muito, mas foi extremamente assustador. Como mencionei, eu geralmente não me assusto fácil, mas depois de cerca de 15 segundos de solo de flauta, Clarissa começou a tremer de medo e estava quase chorando. Eu estava apenas ouvindo, mas quando Clarissa começou a rezar pedindo perdão por seus pecados, percebi a gravidade da situação. Para deixar claro, era muito difícil identificar de onde exatamente o som da flauta vinha. Parecia que estava na direção da trilha principal, paralela à nossa, com uns 30 ou 50 metros de mata no meio, mas estava ficando mais alto e mais próximo, até o ponto em que parecia que o som estava bem em cima de nós. Clarissa estava tão assustada que mal conseguia se concentrar. Eu sabia que tinha que ser o homem da situação e tirar a gente dali. Isso pode soar um pouco clichê, mas eu disse para ela não se preocupar, que eu não deixaria nada acontecer com ela, e sugeri que corrêssemos pela trilha para escapar. Assim que começamos a correr, acredito que o som da flauta parou, mas era difícil ter certeza, pois eu estava mais focado em sair de lá o mais rápido possível. Não tínhamos corrido nem 10 metros quando ouvimos um farfalhar nos arbustos e o estalar de galhos antes de algo grande atravessar a trilha bem na nossa frente. Pode muito bem ter sido um cervo ou algum outro animal selvagem, mas foi estranho, pois eu quase podia sentir a presença daquilo que cruzou nosso caminho, mesmo sem ver uma silhueta ou forma definida. O mais estranho é que não ouvimos nenhum som se aproximando ou se afastando, só o barulho repentino do movimento bem na nossa frente. Assim que percebemos a presença do que quer que fosse, obviamente nos viramos e voltamos correndo para a direção de onde tínhamos vindo. Quando chegamos novamente perto do ponto onde ouvimos a flauta pela primeira vez, parecia que quem estivesse tocando estava nos esperando. A flauta começou a tocar novamente, agora ainda mais alta e próxima, quase em cima de nós. O som era parecido com o de uma música celta, mas com um ritmo inquietante e impossível de identificar de onde vinha, parecia estar nos cercando. Neste ponto, meus instintos de luta ou fuga estavam a mil, e nós tínhamos apenas duas opções: voltar para a trilha escura e densa, onde tínhamos visto aquela presença estranha, ou seguir pela trilha principal, de onde vinha o som da flauta. A trilha escura era definitivamente mais assustadora, então sugeri a Clarissa, que ainda tremia de medo, que corrêssemos de volta pela trilha principal até o estacionamento onde meu carro estava. Corremos o mais rápido que podíamos, reduzindo a caminhada de 20 minutos para cerca de 7 ou 8 minutos de pura corrida. Em algum momento durante a fuga, o som da flauta parou. Passamos por um banheiro portátil no caminho, o que me deixou apavorado com a ideia de que alguém pudesse estar escondido ali, mas felizmente não vimos ninguém nem sinal de que alguém tivesse estado por perto. Meu carro era o único veículo no estacionamento próximo à entrada da floresta. Entramos no carro, e eu acelerei para longe de lá o mais rápido possível. No dia seguinte, contei a história para todos os meus amigos e procurei na internet para ver se alguém já havia passado por algo parecido. Algumas pessoas relatavam encontros com animais ou sons estranhos na floresta, mas nunca encontrei nada sobre um solo de flauta rítmico e suave como aquele. Talvez eu não tenha procurado o suficiente, mas tentei considerar todas as possibilidades. Há algumas casas em um bairro na extremidade oposta do parque, mas estão a vários quilômetros de distância. Como o som da flauta era tão claro e próximo, principalmente às 3 da manhã, não consigo imaginar que tenha vindo de lá. Nunca descobri quem estava tocando a flauta ou o que cruzou nosso caminho naquela noite. Relembrar essa história ainda me arrepia, e quanto mais penso sobre isso, mais parece algo paranormal do que simplesmente assustador de uma maneira tangível. Não sei se foi um espírito, um culto, ou algo sobrenatural, mas ainda espero que alguém possa ter uma explicação racional. De qualquer forma, nunca mais voltei para aqueles bosques à noite. Eu ainda exploro lugares assustadores, mas nunca me deparei com nada parecido com isso.
Sou um homem de 20 anos e trabalho como técnico de farmácia em um hospital de médio porte. Meu turno é da noite, das 18 horas até as 4 horas da manhã. Além de minhas funções regulares, também sou responsável por reabastecer as salas de cirurgia. Trabalho por 7 dias consecutivos e, em seguida, tenho 7 dias de folga. Meu turno começa na quinta-feira e termina na quarta-feira. Na minha sexta noite de trabalho, uma terça-feira, saí um pouco mais cedo para ir ficar com minha esposa na casa da tia dela, que fica a cerca de 30 minutos da nossa casa. Ela estava cuidando dos primos pequenos, pois a tia e o tio estavam viajando. A casa não tinha cortinas, o que a deixou desconfortável durante as noites em que esteve lá. No começo, não fui com ela porque estava na minha semana de trabalho e ela achou que não fazia sentido eu chegar lá por volta das 5 horas da manhã para dormir logo que o sol nascesse. Mas, na última noite em que estava cuidando das crianças, ela se sentiu extremamente ansiosa, então avisei que estava indo. Ela é teimosa, mas agradeceu e se sentiu muito melhor quando cheguei. Trabalhar no turno da noite nos últimos 2 anos realmente me afetou mentalmente e acho que comecei a desenvolver uma leve insônia. Literalmente, não consegui dormir depois de chegar à casa da tia dela. Isso não é novo para mim, mas nunca havia ficado acordado por mais de 28 horas antes. Mesmo que eu quisesse dormir, não conseguia, pois tínhamos um dia cheio pela frente. Levar os primos dela para a escola, participar de uma festa de revelação de gênero de um amigo, fazer compras, já que estávamos sem mantimentos em casa, e eu ainda precisava estar no trabalho às 18 horas. Acabei dormindo por menos de 10 minutos no carro, pois estava sentindo aquela onda de sonolência tomando conta de mim. Assim que cheguei ao trabalho, tomei um Red Bull enorme e outra bebida energética. Minha esposa me levou ao trabalho e me buscou, já que meu carro estava com os freios ruins, e nenhum de nós confiava em mim para dirigir, considerando que eu estava há mais de 24 horas sem dormir. Na quarta-feira à noite, eu estava acordado desde cerca das 14 horas da tarde de terça-feira. O início do turno foi tranquilo, e enquanto eu estava ocupado, o cansaço não me afetava tanto. Coloquei meus fones de ouvido, ouvi música e me concentrei nas tarefas, como reabastecer as salas de cirurgia. Era um dia de semana, então ainda havia algumas cirurgias tardias terminando, e o serviço de limpeza estava limpando algumas salas. É comum que o pessoal da cirurgia entre na sala onde estou para pegar algo. Normalmente, viro para eles e dou um sorriso, e eles sorriem de volta. Estava no meu próprio mundo, carregando o carrinho com medicamentos e ouvindo música, quando ouvi a porta atrás de mim abrir. Ouvi aquele som característico de dobradiças precisando de lubrificação e o barulho alto da porta pesada se fechando. Virei para ver, como sempre, mas não havia ninguém ali. Não dei muita atenção, mas talvez alguém tivesse aberto a porta, me visto na sala e decidido ir para outra. Continuei empurrando o carrinho até a próxima sala, que estava escura. Ao abrir a porta, juro que vi alguém curvado junto à máquina de descarte de materiais, mexendo no lixo de objetos cortantes. Caso você não saiba, é uma lixeira especial onde se descartam frascos e seringas após o uso, ao invés de jogá-los no lixo comum. Alguém já foi pego fazendo isso antes, procurando morfina, e foi demitido por isso. Acendi a luz, pronto para perguntar o que essa pessoa estava fazendo, mas quando a luz se acendeu, não havia ninguém lá. Agora comecei a ficar um pouco assustado. Não sabia ao certo em quanto tempo a privação de sono podia causar alucinações, então disse a mim mesmo que provavelmente estava apenas vendo coisas. Trabalho no hospital durante a noite e, em certo plantão, terminei a cirurgia sem nenhuma ocorrência. Depois disso, voltei para a farmácia por volta das 2 horas da manhã. Faz parte do meu trabalho entregar medicamentos aos postos de enfermagem em cada andar. Nessa noite, enquanto entregava os medicamentos, decidi verificar uma ala que estava em reforma, já que não havia pacientes nem enfermeiros por lá. Os corredores estavam longos e vazios, e o silêncio fez o ambiente parecer deserto. Embora eu esteja acostumado com áreas tranquilas, ver tantos quartos de pacientes vazios me causou uma sensação estranha. Enquanto caminhava pelo corredor, ouvi um som que parecia o chacoalhar de uma cama de hospital. Ao passar por um quarto, olhei para dentro e vi um senhor idoso tremendo violentamente, como se estivesse em convulsão, com sangue escorrendo dos olhos, nariz e boca. Ele emitia um gemido gorgolejante, quase como um som de zumbi. O monitor ao lado da cama apitava freneticamente,
como acontece quando um paciente está em estado crítico. Meu coração disparou ao ver aquela cena, e dei um passo para trás, assustado. Contudo, ao perceber a gravidade da situação, retornei ao quarto, mas, para minha surpresa, não havia ninguém lá. A cama estava perfeitamente arrumada, o monitor estava desligado, e não havia qualquer sinal de que alguém tivesse estado ali recentemente. Naquele momento, comecei a acreditar que estava alucinando. Apressei-me a voltar para o andar onde fica a farmácia. Quando cheguei ao elevador, um homem idoso, vestindo uma camisa de segurança e um crachá do hospital, passou por mim e tocou meu ombro. Reconheci imediatamente, era o mesmo homem que eu tinha visto momentos antes, naquele quarto. Ele sorriu para mim enquanto as portas do elevador se fechavam, e observei o elevador subindo até o andar vazio. Estranhamente, ele voltou logo em seguida, mas, desta vez, vazio. Corri de volta para a farmácia e fiquei lá até o fim do meu turno. Quando minha esposa veio me buscar, pesquisei sobre alucinações por falta de sono e descobri que elas podem ocorrer após 30 a 48 horas acordado. Eu estava sem dormir havia 38 horas, o que fazia sentido. Ainda assim, ao me dirigir ao carro, olhei de relance para a janela do andar onde o idoso tinha aparecido. Ele estava ali, olhando diretamente para mim. Entrei no carro com um arrepio, mas decidi não contar nada sobre o que tinha visto naquela noite.